e Marcos Weber. Eu tive que pensar muito porque quando eu recebi o convite, tive que trabalhar muito essa minha parte da presunção e do orgulho, porque a banca é composta de pessoas que fizeram parte na minha vida, assim, fundamental. Para você ter uma ideia, a primeira escavação que eu fui fora de Rio Grande foi o professor Sérgio Clante, indicado pelo professor Pedro, lá em Bento Gonçalves, foi onde eu conheci o Ademir. Foi a primeira escavação que eu fui fora da cidade de Rio Grande, porque o Pedro trabalhava em Rio Grande. Né? Então, todos aqui eles têm uma parte muito sentimental, muito profunda, assim, né? Então, eu tive que trabalhar muito isso para vir participar dessa banca. A última banca que eu participei foi na PUC, a banca do Lúcio Lemes. Ele trabalhou com o professor Saul Milder, ele trabalhou com lítico também. Só que a tese dele era completamente diferente da tua. A fenomenologia das pedras, super teórico, assim, a do Lúcio Lemes. E a tua dissertação é super... Nossa, ele trabalhava com fenomenologia, com autores internacionais, tinha partes escritas em alemão, que tinha uma eloquência mesmo assim. E aqui essa banca é uma banca que é essencialmente derivada de orientandos do professor Pedro Inácio Schmitz. Né? Então, eu sou muito grato pelo convite, padre, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Marina, por ter pensado em mim. Sabe que eu tenho uma relação muito afetiva contigo também, muito, muito, muito mesmo afetiva, porque o professor Pedro, quando chegou na FURG, quando eu fui aluno do professor Pedro na FURG, ele falava muito da tua avó, do sítio Amanda Bart, porque ele tinha uma paixão por aquele sítio. E eu nem sei se o Roberto Steinhaus, ele morreu já, se está vivo. Ele faleceu, né? Eu ia entrevistar ele com o professor Pedro chegou lá, e hoje ele até praça lá em Santa Cruz, né? Ele tem, acho que tem nome de praça, nome de rua lá em Santa Cruz, lá, o Roberto Steinhaus, do Colégio Mauá, né? O professor Pedro chegou na FURG, ele chegou envaretado com esse pessoal, assim, ele chegou meio que indignado. Né? E um dos sítios era o Amanda Bart, assim, que inclusive o Roberto tinha uma coleção grande de pontas, assim. Eles disputavam isso. As coletas do sítio. Isso. E aí, lendo um pouco do começo da tua tese, eu já comecei a perceber o estilo que tu ia utilizar no decorrer da tese, o jeito que tu ia falar, que é um estilo que me agrada muito. É muito prático, é muito lógico, muito pragmático, que é o estilo que o próprio professor Pedro usava. Então, eu tenho de coração a te parabenizar, assim, porque sempre quando a gente fecha um ciclo, chega no final, já é motivo de comemorar, de parabenizar. Tá excelente, muito bem escrito. E as minhas colocações que eu vou fazer aqui, elas são mais para melhorar o brilhantismo que o teu trabalho já apresenta, tá? Isso, porque vai de página em página. Nossa, eu na minha qualificação, que eu tomei um choque assim, né, e aí o pessoal me deu essas coisinhas e eu fui melhorando porque tinha de página a página. Então, assim como fizeram comigo, eu também posso contribuir um pouquinho. Mas é só para dar um auxílio ali no brilhantismo que o teu trabalho já apresenta. E vou justificar por quê. Porque o teu trabalho levanta uma quantidade de lebre para os pesquisadores agora que é fantástico, a nível de Rio Grande do Sul. E aí se pergunta essa questão, como que está se tratando a questão teórica nas universidades. O texto mais lembrado, teoricamente, nas aulas, inclusive do professor Obelione dos Reis, que vai se aposentar agora daqui a um tempo, é o texto O Mundo da Caça, da Pesca e da Coleta, de autoria do professor Pedro Inácio Schmitz, de 1991, na documento 05. É o texto teórico mais lembrado e mais utilizado na Univasf, na Unir, na FURG, em todas as graduações que tem, que são bacharelados em arqueologia, não antropologia e arqueologia, mas são bacharelados em arqueologia. Então se utiliza muito isso. E aí, claro, a gente sente falta de algumas coisas, por exemplo, mas é só uns vícios que o próprio profissional tenha. Desenho das peças, por exemplo, de perfil, de lado, para a gente poder fazer alguma inferência. Claro que, imagina aquele mundaréu de peça e tu tirou foto do material relevante. Esse material relevante,
ele já é fruto de um processo seletivo. E mesmo assim tu soube trabalhar com esses dados sem te confundir, né? Sem tu mesmo te confundir. Isso é muito importante, porque eu ia sentir necessidade de tocar no material, de fazer classificação, eu ia sentir, né, necessidade de pegar o papel milimetrado e colocar assim. Isso, de forma alguma, é um demérito ao teu trabalho. Eu estou dizendo que é tanta lebre que tu levanta aqui, é tanto dado ambiental que tu levanta, pro pessoal que trabalha com paleo ambiente, pro pessoal que trabalha, é muito dado que tu levanta, muito importante o trabalho do André Osório Rosa. Então, é assim, existe uma comunidade de pesquisadores que aguarda ansioso pela publicação do teu trabalho para justamente dar continuidade e trabalhar com isso. Algumas considerações, assim, olhando o material, quem conhece bem a trajetória da pesquisa no Vale do Rio Pardo sabe, por exemplo, a quantidade de quebra-coquinhos mais numa região, ele representa uma fase, a quantidade de talhadores mais próximo da Araquara, uma outra fase. Mas eu não vi, por exemplo, a fase Bicuí, não vi muito nítido, assim, mas a fase Botucaraí vi nítido. Assim, essas fases tradicionais, a fase Batinga, que é uma fase antiga, realmente me pareceu que ela está mais em abrigo mesmo, me pareceu que ela está mais... Então, é um trabalho que talvez com o tempo, tu olhando para trás, né, daqui a 5, 6 anos, hoje quando eu olho para a minha tese, eu vejo o quanto eu era cego e quanto o professor Schmitz me ajudou a desenvolver esse trabalho em cima do material que é da arqueologia preventiva. Então, todo esse processo, por exemplo, de sítios que são de reocupação, reassentamentos, formas de implantação, tudo isso, com a maturidade, depois a gente vai enxergando. Eu não sei se tu tinha cópia da tese de 91, do professor Pedro, que foi definida, tu tinha cópia, não ficava mais fácil de tu ver aquela lista de tabelas. E uma das, se não me engano, até o padre Schmitz estava na banca do professor Pedro, além do Arno foi orientador, o padre Schmitz estava na banca do professor Pedro. E uma das arguições do padre Schmitz na dissertação, na tese do professor Pedro foi o seguinte, colocou o ser humano, né, num cercadinho e parece que o ambiente foi descrito fora. Não associou o homem aos sítios, assim, não associou aquela ocupação humana, e isso tu fez brilhantemente, assim, já captando aquilo. Parece que foi uma retomada daquela discussão que tinha sido lá em 91, tu retomou e amadureceu muito ela, muito bacana. O sítio Jape, aquele sítio que ele tem pontas com algumas letras muito pronunciadas, assim, o professor Pedro tem um método de classificação de pontas de projétil. Esse método tem ajudado muito na graduação a fazer classificações, principalmente na cidade de Rio Grande tem a fase Lagoa, que é uma fase já bem recente, já passando para a transição para Vieira ali. Esse método tem ajudado muito e tem comprovado bastante assim, a assertividade, poderia ajudar também bastante. A questão terminológica, ela pode vir a colaborar assim, por exemplo, lascamento expedito, área de lascamento expedita, já existe uma terminologia sobre o material lítico, poderia dar uma auxiliada na questão que fala, né, de produção intensa, de produção média, Na arqueologia de contrato, na arqueologia preventiva, quando nós encontramos um material isolado com algumas áreas, chama de área de ocorrência. Não sei. Inclusive, o professor Sérgio Clemente, quando esteve naquela reunião lá com a Raquel, lá nas missões, ele, olha, não te ilude muito, porque às vezes aparece um artefato ali, ele brilha, ele é bem na superfície, assim, só que é só aquilo. Então, de repente, todo mundo já conhece essa nomenclatura, assim, ela já se consolidou, de repente poderia ajudar também, né? Sobre sítios arqueológicos individuais, sobre essas áreas de produção intensiva, se tu observar de fora as áreas A, D e E, é muito difícil a gente dizer, são contemporâneos, são coetâneos, é muito difícil, assim. Até mesmo porque foi trabalhado os tipos, as estruturas tipológicas daquilo ali, que foi o que o Lúcio se enredou um pouco na tese dele, porque ele não percebeu que aquelas peças têm um desenho, têm um design. E aquele design, ele já foi explorado por muitos autores.
Às vezes tu tem um talhador bumerangoide lá que está te indicando um horizonte cultural, enfim, que eu não vi nas fotografias e nos desenhos ali do material. Se não me engano, o Ademir que foi o bolsista lá, ele fez um trabalho com um arado, quando passava a grade por cima de um sítio cerâmico, assim, arrastava o material, mas mesmo assim ele conseguia ver que a lâmina levantava um pouco e largava logo ali na frente. Uma análise, ele apresentou numa das SABs. Ele mexeu pouco. Então, por isso que eu boto fé no que tu afirmas ali, porque mesmo tendo um uso, é uma das colocações que eu falo, mesmo tendo um uso intensivo do solo, da paisagem, dá para ter uma certa confiabilidade das áreas por causa desse trabalho prévio do Ademir ali. Muito interessante. E a minha consideração, por isso que, assim, é só uma sugestão, de repente, sobre padrão e sistema de assentamento, que é uma discussão ali. Se caso nós tivéssemos datas, eu também não tive datas na minha tese, né? Também eu sei como funciona isso. Caso a gente trabalhe melhor essa questão tipológica, os petróglifos, essa correlação, me parece que um padrão de ocupação tu já tens mais ou menos um pouco nítido ali, né? Inclusive com sítios com peças formais, né? Com instrumentos formais. Mas um sistema de assentamento, de repente, explorar um pouco mais a questão da implantação, enfim. Tudo isso eu estou dizendo assim, porque eu também sou ignorante, eu também não sei como funciona ali, porque eu visitei aquele morro que tem perto da Cruz, Botucatu com Pedro lá, o Rio Pardinho, não sei se é assim que chama, é um outro rio, né? Pequenininho, Rio Pardinho. Tem? Pardinho? Rio Pardinho, mas eram sítios Guarani, assim, eram sítios Tupi-Guarani, da tradição Tupi-Guarani. Mas me parece que na encosta do Planalto tem um padrão meio nítido para esse sítio que são de superfície. E saindo da encosta, indo para o Ibicuí, indo para a Campanha Gaúcha, nossa, daí aqueles afloramentos litológicos ali são riquíssimos de material. Então, é um caminho excelente, é um caminho que escolheu que é excelente. Claro, é o traçado da rodovia, mas a gente sabe que um pouquinho mais para lá poderia ter outro sítio, né, de superfície, um pouquinho mais para cá. Isso que é um levantamento já há bastante tempo feito, com muita categoria. Sobre as coletas controladas, as coletas superficiais sistemáticas, as sistemáticas, eu acredito que, por tu ter muita associação com o professor Sérgio, tu consegue perceber claramente como é que funciona o sítio. A densidade do Amandabate, a densidade do Jape, a densidade do Hoff. Eu acho que tu consegue perceber isso claramente, assim. Mais uma descriçãozinha do que é uma coleta controlada, assim, né, conceitual. Olha, foi assim, por exemplo, nas fotos, ali nas ilustrações do desenho das coletas, eu não sei se o X é o norte. Normalmente a gente usa o X no norte, no cartesiano da distribuição do material, né, porque não tem a indicação do norte, mas eu acho que um dos eixos é o norte. Porque quando faz a coleta, um daqueles eixos é o norte, ou o Y ou o X, mas não diz qual eixo é poderia, facilita. Referência aos sítios do Vale do Caí e dos Sinos como sendo os mais antigos, né? Isso eu acho que tem um dedinho do professor Padre Schmitz, assim, são realmente mais, também de grutas, também de abrigo sobre rocha. Então essa associação com as fases poderia ajudar a trabalhar sítios que têm mais pré-formas, sítios que têm mais pontas. No estilo, já dá para saber se ele vai se comportar de uma forma coetânea a algum vizinho, se ele vai ser uma sobreposição, se ele vai ser uma reocupação. Poderia ser. Então, quer dizer, o brilhantismo do trabalho é levantar todas essas possibilidades que agora as pessoas que estão interessadas na região vão ter que lidar com essa situação. A questão ambiental agora. Aves, peixes, consumo, enfim, a questão dos mamíferos, né, ter se mantido mais ou menos, gráficos, ter se mantido mais ou menos. No Garibaldino, numa das escavações, numa das fogueiras, eu acredito que o professor Sérgio estava, não sei se lembra bem do professor Pedro comentando, mas tinha muito megalobulinos. Tinha uma coleta de muita lesma de gastrópode, assim. E aí, na análise que tu fez, se não me engano, era castanhas, frutos, deixa eu ver. Na página 179 está isso. Então, a avifauna, na descrição das espécies dos indivíduos, seria interessante, porque tu bota, e de fato, é muito mais castanha, muito mais fruta, tem uma época do ano ali que isso... Se sobressai
se sobressai muito. Então, é uma outra lebre que tu puxa que para quem tem interesse em paleoambiente é muito interessante, né? Os bifaces, além das pontas, claro, mas assim, os bifaces, eles, por tu ter trazido material relevante para as fotografias, já deu para entender que eles foram selecionados. Então, o sítio Amanda Baixo foi caracterizado como produção intensiva, é isso? E se eu fosse te perguntar de cabeça assim, ele é forrageiro ou ele é coletor? O que tu, na hora, assim? Forrageiro, ótimo. Sítio Hoff? Ótimo, beleza. Sítio Jap? Então está bem claro na tua mente o teu modelo. Esse modelo é um modelo que vai permanecer. É um modelo que vai ficar. Então, sítios menores, de produção menor, são sítios coletores. E isso está bem encaixado com a... Se eu tivesse sentado com o professor Pedro para fazer a descrição desse sítio, ele ia me fazer uma tabelinha para cada sítio de peças. Uma tabelinha, tu fez uma tabela geral ali, né, dos sítios e tal. Ele ia fazer uma tabelinha para cada sítio e cada tabelinha dizia, olha, tem tantos talhadores, tantas lascas utilizadas, tantas lascas retocadas, ele ia pedir para fazer isso. Isso é não tem necessidade aqui na tese, mas se tu puder transformar depois de repente um artigo, capítulo, isso fica show assim, né? Porque tu tem cada sítio desse. Imagina, cada sítio arqueológico desse dá uma tabela lindíssima, tu consegue interpretar a área de distribuição. Muito obrigado mesmo pelo convite. Está tudo descritinho aí, página por página, assim, os questionamentos que eu coloquei, né? Eu agradeço. Eu, na verdade, aprendi muito aqui com a banca, né? Com as colocações do pessoal da banca. Me sinto muito honrado de fazer parte da tua história, estando na tua banca de doutorado, e é uma tese que, sem sombra de dúvidas, traz muitas coisas novas, traz muitos elementos bons para trabalhar análise, para trabalhar dispersão de sítio. Eu acredito que ali aquela região de Veracruz, Rio Pardo, Santa Cruz, realmente merecia um trabalho acadêmico desse porte, e a tua humildade científica, porque na tua tese eu consigo ler muito do discurso do professor Schmitz aqui na tua tese, consigo ler muito, isso foi um brilhantismo de tu aceitar sugestões. Eu, na minha dissertação, era um pouco resistente, assim, mas na minha tese de doutorado eu sentei bastante com ele foi paciencioso, eu aprendi muito, hoje passo para os meus alunos isso, que a humildade científica de não se sobrepor aos dados, ela é muito importante. E isso ficou muito claro na tua tese, né? Então, é uma tese muito bem construída, tu utiliza referências fundamentais na bibliografia nacional, é um trabalho rigoroso, de peso acadêmico, está afinado com os conceitos. Parabenizo pelo excelente trabalho. E a autora deixou o registro para a posteridade diversas informações relevantes sobre o povoamento do Vale do Rio Pardo. Isso a tua própria tese, ela é um registro muito acurado, muito sistemático, e qualquer autor aí no futuro pode ver com os teus mapas ali que tu fez, pode sentar e analisar muito bem, assim, pode interpretar muito bem. Aí até na página 202 ali, qual foi a necessidade de usar Binfor, né? O trabalho do André Rosa com os vestígios alimentares sobre o sítio garibaldino foi fundamental. Eu digo que teoricamente ou conceitualmente, de repente, os textos do padre Schmitz, claro que a gente sabe aquela questão forrageira, aquela questão vem de Binfor, mas a gente tem um aporte conceitual aqui no Rio Grande do Sul já bem tradicional, poderia ter explorado mais, e mesmo assim isso fica muito claro no teu trabalho, que tu tem uma preocupação, né? Inclusive eu sou o resultado dessa preocupação, né? Porque fiz parte dessa história, de ter chamado para a banca. Muito obrigado mais uma vez, antecipo meus parabéns a ti. Doutor Marlon, muito obrigado. Você quer falar de uma coisa para você sair depois? Eu vou falando assim, a questão do Binfor, né, que pela questão da teoria, se aplica ou se menciona ou se usa, o que foi o primeiro a ser o precursor da teoria. Então, claro que o professor Pedro tem encaminhado nesse sentido, e o André Rosa,
Na verdade, ele ficou pouco explorado ali. Na verdade, no início nós queríamos explorar ele muito mais comparando o abrigo do Garibaldino com os vestidos com os restos, o abrigo do Garibaldino com a disponibilidade de alimento, né? O Ribeiro tem na tese dele. Só que o nosso tempo não permitiu. Isso daria muito mais um capítulo, mais uma comparação entre todos os sítios, né? Então isso nós não conseguimos fazer, eu acho que é um passo. A questão da classificação então, das pontas e de demonstrar as fases da tradição Wu, nós não chegamos a esse ponto porque nossa ideia mesmo era, no momento em que nós usamos a classificação de classificação do material lítico, feita então pela equipe do CEPA, eu já era bolsista e peguei essa parte no final, nós classificamos o sítio Amanda. Com a Amanda eu tive contato e classificação. Resolvemos classificar conforme a forma de classificação por Lamivière, da mesma forma que foi classificado os sítios da rodovia, para ter uma proporção, ter uma igualdade de análise. Né? Então, com a coleta controlada por centímetros ali, que foi feito, então nós pensamos, vamos colocar isso então numa planta baixa. Nós tendo isso na planta baixa, agora o que nos aparece aqui? Né? Sentamos com o Panenato, discutimos, conversamos, e aí vamos fazer círculos. Né? Aparece agora uma área de produção mais maior quantidade, muitas lascas, que elas não cabiam nas quadrículas na hora de desenhar. E agora aqui parece que parece. Tá. Então começamos a discutir, no fim, quase assim, faltava meio ano então para o prazo terminar, vamos mudar os conceitos. E aí, em alguns momentos, o Sérgio apontou que aqui estava o conceito tal, agora tu usa o outro. Agora foi, na revisão de reescrever, apareceu, vamos dizer assim, era o conceito antigo e nós mudamos o conceito de então, produção intensiva, média, ocasional, e nós estávamos usando outro conceito. Então, a construção da tese em si foi em cima de pensar a estrutura do sítio e depois nós aplicamos, nós temos esse padrão de assentamento, agora o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos montar a parte humana nisso? Então aí que entrou bem na locomoção. Perfeito. Né? Então, que nem o Jair disse, nós tínhamos primeiro o material, depois nós pensamos a teoria. Sim. Né? Então, como é que essa teoria se encaixa no nosso material? Perfeito. Ele tem um monte de conceitos, assim, né? Variabilidade, e aí o Gifford tem também a mobilidade, ele tem um monte de conceitos. Mas pelo que eu vi, tu escolheu aqueles ali, usou e se encaixou muito bem. É o que nós achamos que fosse se enquadrar bem na nossa tese e vai explicar o que nós vamos fazer. Toolkit, kit de ferramentas, toolkit. E aí essa questão de dar continuidade, eu acho que a tese em si é o princípio de alguma coisa. Né? Então é daqui que vão surgir outras pesquisas ainda. Então, é isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado.